Galera, tudo bem? Meu nome é Alice Valadares e hoje nós vamos ter uma aula de biologia. E nosso assunto é sistema digestório humano. Então, o sistema digestório, ele é constituído por um tubo digestório longo de aproximadamente 9 metros e que é subdividido em boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus. Junto a esse tubo, existem 3 pares de glândulas salivares, que são esses 3 pontinhos rosas. Do lado da boca, tá vendo? Tem 2 abaixo da boca e um atrás. E também tem o fígado e o pâncreas, que fazem parte desse tubo. As funções do sistema digestório é como diz o nome, é digerir, degradar, quebrar o alimento em moléculas menores para que ele possa ser melhor aproveitado pelas nossas células. Então, vamos para a anatomia desse sistema. Primeiro, nós vamos falar sobre a boca, né? Porque é onde tudo começa. Na boca, a gente tem os dentes, tem a saliva, e eles vão agir sobre o alimento, transformando ele em um bolo alimentar. Nós vamos deglutir esse bolo alimentar com a ajuda da língua, porque a língua vai empurrar ele para a garganta e vai servir para amassar o alimento e detectar o sabor. Porque em cada zona da nossa língua, nós temos um detector de sabor, do azedo, do amargo e tudo mais. Os dentes, nós temos 4 tipos, que são a dentição permanente, ou seja, aquela que a gente leva até a nossa morte, que são os incisivos, que servem para cortar. Nós temos 4 em cima e 4 embaixo. Quando fala 4 por arcada, quer dizer arcada superior e inferior. Caninos, nós temos 2 por arcada e eles servem para perfurar o alimento. Os premolares e os molares servem para triturar, só que eles vêm em quantidades diferentes. Os premolares nós temos apenas 4 por arcada e os molares nós temos 6 por arcada. Então vamos para as partes do dente. Nós temos a coroa, que é a parte visível do dente, né? Aquela partezinha branca que nós escovamos. E a raiz, que é a parte nervosa do dente, ou seja, que é rica em vasos sanguíneos e terminações nervosas. E esses vasos sanguíneos, eles ficam onde está assinalado com a letrinha P, que é a polpa do dente. Quando a gente faz canal, por motivos de impacto no dente, por pancada, nós tiramos essa parte do dente. Ou seja, o dente agora não é mais vivo, o dente que fez o canal. O dente é considerado um dente morto. E o D é a dentina, que é essa parte laranja do desenho. É uma camada de tecido conjuntivo. E a letrinha E é o esmalte, que é a parte dura e calcária que vai recobrir a coroa, que é a parte branca que nós vemos, como eu já falei, né? Aqui nós temos os 3 pares, né, de glândulas salivares que eu havia falado. Nós temos as submandibulares, que são essas que ficam abaixo da mandíbula, as sublinguais, que ficam abaixo da língua, e as parótidas, que é essa que está indicada pela letra P, que fica atrás. Agora nós vamos falar da faringe. Então, o bolo alimentar, aquele que a gente falou, que é formado na boca, ele vai descer pela faringe, e essa faringe ela tem comunicação com o esôfago e com a laringe. A laringe, gente, ela faz parte do sistema respiratório e ela tem uma válvula que chama epiglote, que essa válvula, que é uma válvula cartilaginosa, ela vai impedir que o bolo alimentar tome o caminho errado, ou seja, que vá para o caminho do pulmão, porque senão nós vamos engasgar. Então, essa glote, ela fecha e a gente deglute o bolo alimentar para o caminho certo, que é da faringe para o esôfago. Vamos ver o exemplo aqui. Tá vendo? O bolo alimentar desceu, a glote fechou e ele foi direto para o esôfago, que é o caminho certo. No esôfago, que é um tubo alimentar, que é um tubo com cerca de 25 centímetros e que ele vai servir para ligar a faringe ao estômago. Ele é constituído de paredes musculosas, porque essa parede ela precisa impulsionar o bolo alimentar em direção ao estômago, através de contrações, que é o que a gente chama de movimentos peristálticos ou peristaltismo.
Os movimentos peristálticos, eles também ocorrem ao longo de outros órgãos do tubo digestório, ou seja, não é só no esôfago. E esse movimento, ele serve para impulsionar e para amassar, que é o que a gente chama de digestão mecânica, levando o conteúdo alimentar ao longo do tubo digestório, no caso do esôfago até o estômago. Então vamos ver como é que funciona, tá vendo? O bolo alimentar ele foi amassado e empurrado direto para o estômago. Agora nós vamos falar do trabalho no estômago. No estômago, a gente tem o que a gente chama de esfíncter cardíaco, e esse esfíncter ele vai abrir, ou seja, ele vai relaxar para que o bolo alimentar penetre para dentro do estômago. Essa cavidade interna do estômago, ela tem células glandulares que produzem suco gástrico. Esse suco gástrico é uma solução rica em enzimas digestivas, que tem o nome de renina e pepsina, e de um ácido chamado ácido clorídrico, que serve para matar os micro-organismos e para manter o pH daquela região, que é um pH ácido, para que possa ali digerir o que foi comido. Essas células que revestem a parte de dentro do estômago, elas produzem um muco para proteger as células internas contra o ácido clorídrico, para que elas não se estraguem, né? Ainda assim, ocorre renovação constante dessas células das paredes internas do estômago. Esse bolo alimentar, ele vai sofrer o que a gente chama de quimificação no estômago, e isso demora cerca de 4 horas. Então, o bolo alimentar vai se transformar em quimo. Por isso que os mais velhos falam assim, eu tô fazendo quimo ou quilo. É isso mesmo que acontece no estômago. Dura cerca de 4 horas o quimo. Quando o esfíncter pilórico, que é essa parte de baixo que vocês veem no desenho à direita, ele vai relaxar, o quimo, em pequenas porções, ele vai ser enviado para o duodeno, que é a parte final do estômago. Então, aqui eu vou colocar para movimentar para vocês verem como é que funciona. A produção do suco gástrico, que vai digerir aquele bolo alimentar e transformar ele em quimo. E esse quimo vai ser levado para o esfíncter pilórico, e sair pelo duodeno para a próxima região. Agora, esse quimo vai para o intestino delgado. O intestino delgado, pessoal, ele é o maior órgão do sistema digestório e ele pode ter cerca de 6 metros. E ele vai se dividir em 3 partes, que é o duodeno, que é a menor parte, tem 25 centímetros. O jejuno, que tem 4,5 metros, e o íleo, que tem 1,5 metro. O duodeno, ele vai receber a bile. A bile é um líquidozinho verde que é sintetizado no fígado e é levado pelo canal colédoco e vai receber o suco pancreático, que é produzido no pâncreas e é levado pelo canal pancreático. Então, vamos olhar essa imagem do lado direito, pessoal. Vocês estão vendo uma bolsinha verde debaixo do fígado? Então, isso chama vesícula biliar. A vesícula biliar é ali que vai ficar armazenado a bile que o fígado produz. O canal colédoco é esse canalzinho verde que desce da vesícula biliar e vai direto para o duodeno. O pâncreas é essa partezinha, tá escrito pâncreas, e é vermelho. Um vermelho mais claro que o fígado, que está mostrado na figura. Lá é produzido o suco pancreático e é levado esse suco pancreático pelo canal pancreático até o duodeno, que é esse canalzinho verde que pega dentro do pâncreas, como mostra na imagem. Então, no intestino delgado, vai ocorrer o processo de quilificação, não confundam. No intestino delgado é a quilificação, que é a transformação do quimo em quilo. E também vai acontecer a absorção das partículas do alimento, no que a gente chama de vilosidades intestinais, que são as dobras do intestino. Vamos falar do fígado agora. O fígado, gente, é a maior glândula do corpo humano e ela pesa cerca de 1,5 kg. Ele tem ductos biliares que vão transportar a bile, que é sintetizada no fígado, para a vesícula biliar, que é como eu falei no início, que passa a armazená-la. Tem um hormônio, pessoal, que chama colecistocinina, que é produzido no duodeno.
e que vai estimular a vesícula a se contrair, tá vendo? Que é essa glândulazinha verde debaixo do fígado. Ela vai meio que murchar e vai liberar a bile no duodeno pelo canal colédoco, que é esse canalzinho verde que leva da vesícula biliar até o duodeno. Então, uma das principais, as principais funções do fígado é produzir a bile, degradar substâncias tóxicas como o álcool, por isso que o álcool faz tão mal para o fígado, porque ele em excesso, o fígado não consegue degradar todas as substâncias tóxicas. Ele também pode armazenar glicose na forma de glicogênio. Ele degrada a hemoglobina, transforma a amônia em ureia e armazena vitaminas, tipo a vitamina A, a D, a E e a K. Os hormônios secretina, que também é produzido pelo duodeno, já vai estimular o pâncreas e para liberar o suco pancreático no duodeno, que vai sair do pâncreas pelo canal pancreático e vai direto para o duodeno, que é como vocês estão vendo na imagem da direita. Bem explicadinho. Agora vamos falar sobre a quilificação. Depois que ocorre a quilificação, os produtos finais da digestão, assim como boa parte da água, dos sais minerais, vai sofrer o processo de absorção, porque afinal o objetivo da digestão é absorver nutrientes que as nossas células precisam. Então, na mucosa intestinal, que é formada por dobras, que é o que a gente falou que são as vilosidades intestinais, vai aumentar essas vilosidades, ela aumenta a superfície de absorção do alimento. E nessa parte interna das vilosidades, existem o que a gente chama de capilar sanguíneo, que absorve monossacarídeos, aminoácidos, água, vitamina hidrossolúveis, que são aquelas vitaminas que são solúveis em água, como as do complexo B, e sais minerais, além dos capilares linfáticos, que vão absorver ácidos graxos e glicerol, além de vitaminas lipossolúveis, que são aquelas vitaminas que são solúveis em lipídios. Para quem não sabe, lipídio é gordura. Então, a gente tem a imagem, de uma alça intestinal em corte, que eles deram um zoom para mostrar as vilosidades intestinais. Lembrando, pessoal, que depois dessa absorção, tem capilares sanguíneos ali dentro daquelas vilosidades intestinais. Por quê? Porque as vitaminas e tudo que foi final da digestão, vai ser absorvido e vai ser levado direto para a nossa corrente sanguínea, para poder distribuir para todas as outras partes do corpo, para todas as outras células. Então, agora, a parte final do nosso sistema digestório, que é o intestino grosso. O intestino grosso, ele tem aproximadamente 50 centímetros de comprimento e suas paredes internas têm uma notável capacidade de absorção de água e de sais minerais. No seu interior tem uma série de micro-organismos que podem ser bactérias e protozoários, só que são bactérias boas, denominada flora intestinal, a qual transforma restos não aproveitáveis em fezes. Então, tudo que a gente não aproveitou, que não pôde ser aproveitado dentro do nosso sistema digestório, é eliminado, pessoal, através das fezes. Esses micro-organismos, muita gente já pode ter ouvido falar no Yakult. O Yakult tem uma bactériazinha que ela é boa para o nosso intestino grosso. Por isso que o pessoal fala assim, tome Yakult porque melhora a flora intestinal. Então, é para isso, pessoal. A gente pode ver aqui que perto do seco, do lado direito, que tem o desenho, nós temos uma coisa chamada apêndice. O apêndice, ele não tem uma função específica no nosso intestino grosso, porque ele é um órgão vestigial. O órgão vestigial é aquele que vem dos nossos antepassados e que nosso corpo ainda manteve, mas assim, não tem uma função específica. E com o passar dos anos, ele pode até desaparecer. Em alguns herbívoros, como o coelhinho, o apêndice ele constitui um seco bem desenvolvido. E no organismo do coelhinho, ele é especializado em digerir celulose, então para ele foi uma adaptação boa. Então, gente, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários ou manda no direct do Instagram, que é Reforco Solidário, sem o cedilha. E não esqueçam de curtir, de ativar o sininho, se inscrever no canal.
nos sigam no YouTube ou no Instagram e não esqueçam de compartilhar com os amigos que estejam precisando estudar. Então, pessoal, tchau, tchau, muito obrigada.